Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe cada um no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a todos. Enquanto nós estamos em pé, nós queremos aproveitar. Essa semana Deus recolheu o filho mais velho do irmão Brana, o irmão Billy Paul Brana, que nasceu no dia 13 de setembro de 1935 e veio a falecer no dia 19 de outubro de 2023 com 88 anos. Tinha complicação com o pâncreas e Deus assim o recolheu. Quem viu na internet, Deus já tinha avisado a ele, né? Já tinha chamado ele para passear com ele. Ele teve um sonho com o irmão Brana, contou para o seu irmão José, que ele viu o irmão Brana no outro lado do riacho e dizia: Billy, você está muito cansado, você não quer vir caminhar comigo? E não demorou muito, Deus o chamou lá. Então, neste momento, nós vamos curvar nossas cabeças e vamos ter um minuto de silêncio em memória à sua partida. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelos 88 anos que o Senhor deste o Billy Paul para nós, que depois da partida do irmão Brana ele ficou, porque o Senhor o chamou para trabalhar ao lado do seu profeta, e ele ficou para ser aquela bênção, aquele auxílio à obra missionária da esposa de Cristo na terra. E nesta hora nós pedimos a bênção, o conforto, o consolo para o coração dos seus familiares, da irmã Lois, os filhos e toda a família. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 4, aos Romanos. Nós temos a mensagem 3 classes de crente, provando sua palavra, suas infalíveis palavras de promessa, o desvelar de Deus, fazendo uma obra para Deus sem ser sua vontade, e a mensagem do arrebatamento, para falarmos um pouco. Como está escrito, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se Pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
assim isso lhes foi também imputado como justiça. A Hebreus 11, verso 17, diz assim, do 17 ao 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhes dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Deus abençoa a leitura da sua palavra. Os irmãos podem assentar. A gente tem outras escrituras. Ele não cambaleou na promessa. Foi o que o irmão Brana disse, que Abraão não enfraqueceu. Abraão não duvidou, né? Deus assim tinha chamado ele da terra de Ur dos Caldeus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus ia lhe mostrar, que Deus ia lhe dar como herança, e que ele seria o pai de uma multidão de nações. Sara era sua meia-irmã, e saiu Abraão e levando o pai, levando o sobrinho Ló. Nós sabemos que todos esses foram um problema no caminho de Abraão, né? O pai teve que morrer, porque Deus não chamou o pai de Abraão, chamou Abraão. Deus não chamou Ló, chamou Abraão. Ló teve que tomar a sua decisão, porque Deus tinha um compromisso com Abraão, não com a parentela de Abraão. O compromisso dele era com Abraão. E Deus fez uma promessa de um filho. Só que a sua esposa Sara era estéril, não gerava. E eles já estavam casados há muitos anos, há 25 anos, e nada do filho vir. Mas ele sempre anunciava que ele seria o pai de muitas nações. Sara chegou e chamou Abraão e disse: Abraão, você, pela lei da poligamia, que era ali permitida naquele tempo, você pode pegar a serva egípcia, Agar, e quem sabe o filho pode vir por meio dela. E nasceu Ismael, mas Ismael era o filho da escrava. Deus não prometeu a Abraão que o seu herdeiro seria o filho de Agar. A sua promessa com Abraão que o filho nasceria de Sara, a estéril. E Deus deixou o tempo passar. Quando Abraão já tinha 100 anos e Sara tinha 90. Agora veja, nós voltando um pouquinho atrás, nós vemos que Abraão foi o pai de Ismael. Agora, Abraão não tinha recebido a mudança de nome quando ele foi pai de Ismael. Paulo, falando nas alegorias entre Agar e Sara, e tipificando como as duas igrejas, né? A igreja natural e a igreja espiritual, que a igreja natural tem muitos filhos, como Agar, o Monte Sinai, o Monte da Escravidão, mas a mulher livre, a igreja espiritual, não tem. Então, quando Abraão foi o pai de Ismael, o seu nome não tinha sido mudado. Agora, quando Abraão foi o pai de Isaque, Deus veio e se encontrou com Abraão em carne humana, com 2 anjos. Deus, no capítulo 17 de Gênesis, já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Porque ele colocou o H-A-M, porque H-M é pai, pai de nações.
E o apóstolo São Paulo aqui, na carta aos Romanos, ele disse que Abraão, ele creu contra a esperança. Veja, ele já fazia muitos anos que eles não tinham uma relação entre marido e esposa. E Deus apareceu para ele, comeu com ele, passou uma tarde com ele um dia e repetiu a promessa. E Sara duvidou. Mas Abraão não duvidou. Sara riu por causa da sua condição. Ela já era uma vovó. Ela já era uma velhinha. Ela tinha 90 anos de idade. E ela duvidou. Agora, Abraão não cambaleou na promessa de Deus. Ele creu. Ele creu e aquilo ali foi-lhe imputado como justiça, e não enfraquecendo na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, versículo 19. Pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E aí é onde Deus vem. Deus não é o Deus do possível, Ele é o Deus do impossível. Agora, quando você pensa que não vai dar mais certo, que já está no fim, aí é que Deus chega para resolver esse problema, para curar essa enfermidade, para salvar esse filho, para salvar esse marido, para salvar essa mulher, para salvar esse filho, para salvar essa filha, para batizar com o Espírito Santo. Aí que ele vem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram até o fim na sua fé, na sua convicção. Isso é importante, você parar nas suas convicções. E se não dobrasse diante da imagem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E eles disseram para o rei que eles não iriam se curvar. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Agora veja a fé, a convicção daqueles 3 hebreus. O fogo não teve poder, nem para chamuscar os cabelos. Engoliu os verdugos que os lançaram na fornalha, mas eles não. O fogo não teve poder, a fé, a convicção. Eles não cambalearam, eles não vacilaram na promessa. Eles criam que o Senhor era poderoso para os tirar daquela fornalha. Caleb disse: nós somos mais do que capazes. Os 10 espias disseram: nós não temos condições, lá tem gigantes. Mas Caleb fez o povo calar. Um tipo da igreja noiva, fez o povo calar e disse: somos mais do que capazes. Meus irmãos, é assim que você tem que chegar diante da adversidade, diante da situação, e dizer: somos mais do que capazes. Porque a sua fé, a minha fé, ela tem que ser provada. Daniel não parou de orar. Os leões lhe esperavam, mas não tiveram poder, por causa da convicção dele, a fé dele na promessa. Ele não foi levado à Babilônia para ser comido por leões, eles não foram levados ali para serem consumidos pelo fogo da fornalha de Nabucodonosor. Agora, São Paulo diz que Abraão, que foi contra a própria esperança, depois de ter o filho, e o menino já estava um rapazinho de 11, 12 anos, Deus pediu para Abraão oferecer aquele filho em sacrifício, matar aquela, porque era a evidência que ele tinha. Esperou por 25 anos,
Deus disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Gênesis capítulo 22. Pega Isaque e oferece para mim sacrifício lá no monte onde eu vou te mostrar. Viajaram 3 dias. Isaque disse, pai, aqui está a lenha, está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Jeová Jirê, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Ele não revelou o seu filho, só disse o Senhor proverá. Foram marchando e ele pegou o menino, amarrou o menino, colocou no altar. E quando ele levantou a mão, Deus disse, pare, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Veja, Deus te leva até ali para você tirar aquela coisa mais preciosa. Aí você é testado com aquilo que é mais precioso, que é seu filho. Deus não pediu Ismael, podia ter pedido Ismael. Não, Ismael não era o da promessa. Ele pediu Isaque. Ele pediu aquele que eles estavam esperando por 25 anos. Mas Abraão creu aqui, no verso 17, que Deus era poderoso para trazer ele de dentre os mortos, mesmo degolado. Agora veja a fé dele. Ele era só uma sombra da igreja, uma sombra do eleito desse dia. Veja que grande fé temos que ter nessa hora, aquela fé de 7 trovões, para nos dar, ele nos prometeu dar essa fé de transformação, de mudança. Não é qualquer tipo de fé para nos mudar, para nos tirar daqui. Porque Abraão, você tem que ser como ele, você é filha de Abraão. E aonde você chega diante da morte, diante da doença, diante da dificuldade, diante do impossível, e você desafia a enfermidade, a morte, o desemprego, tudo, sabendo que Ele é poderoso para te sustentar, para te dar vitória, para dar a cura da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. E se Ele não der, você diz, eu continuo crendo. Que a sua vontade seja feita, Senhor. Você não deve titubear na fé. Em Mateus 27, 17, aliás, Jesus tinha levado os seus discípulos até um monte, e ali ele se transfigurou diante deles, e apareceram Moisés e Elias, conversando com eles. Descendo do monte, Jesus disse para eles não contar a ninguém aquela visão. E eles começaram a interrogar ao Senhor, né? E eles disseram, por que diz os escribas que é místico que Elias venha primeiro? Quem pregava a vinda de Elias eram os escribas, aqueles que escreviam a lei. Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está falando do Elias que veio no século 20. Ele já estava falando dele lá. Verso 12, mas digo-vos que Elias já veio. Olha, estava esperando um Elias que já tinha vindo. E não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram, e assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Verso 13. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Deus já tinha recolhido a João Batista, e eles estavam esperando o Elias. Esperando por algo que já tinha acontecido. Como o povo da mensagem hoje espera algo que já aconteceu. Espera cumprir a visão da tenda quando já cumpriu. Espera a revelação do 7º selo que já aconteceu. A revelação do novo nome que já foi revelado. E eles andando com o revelador.
eles andando com Deus Todo-Poderoso, eles andando com a palavra feito carne. Aí eles entenderam. Em São Lucas 24 e 44, diz a Escritura que Jesus abriu o seu entendimento para eles compreender as Escrituras. Porque se ele não abrir o seu entendimento, você não vai compreender a Escritura. 3 classes de crente, 87. Um outro crente foi Abraão. Ele era um caldeu da cidade de Ur. E lhes foi pedido para fazer algo que era, e crer em algo que era totalmente, fisicamente impossível. Ele foi chamado para crer. Você é o filho de Abraão, a filha, que foi chamado para crer em algo totalmente impossível. Que Deus mudou de nome, que ele não chama mais Jesus, chama Brana. Que ele subiu depois da sua ressurreição com um novo nome. Que o seu nome foi escrito naquela montanha de 7 picos. Que BRANHM é perfeito, é perfeição. Você foi chamado para crer em algo que parece fisicamente impossível. Agora, ele não chamou Ló para crer no que ele estava pregando para Abraão. A pregação era para Abraão. A mensagem era para Abraão. A mensagem não era para Ló, não era para sua esposa, não era para suas filhas. Era para Abraão. A mensagem é para você, é para a esposa. É para Apocalipse 10, 8 a 11. Se alguém não crê, é porque é Ló, a mensagem não é para eles. Ló tinha 2 anjos para pregar para ele. Aqueles 2 anjos que foram a Sodoma, foram lá avisar para Ló sair, porque a destruição estava vindo. E ele estava barrando o juízo de Deus, porque Abraão intercedeu por ele. Ele tinha que sair, Deus ia destruir a cidade. A mensagem que foi dirigida a Abraão não foi a mesma mensagem para Ló. Ló é um tipo do crente morno, do justo, não do eleito. Ló é um tipo da viginécia. Às vezes você quer ganhar a viginécia, você quer pregar essas coisas para Ló. Ló não foi feito para crer nisto. Ló é um político, é um materialista. A sua visão é em Sodoma. E levantando seus olhos, viu as campinas regadas do Jordão, e ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma, cidade dos homens maus, dos políticos, dos religiosos. Agora Abraão ficou ali onde o Senhor tinha lhe chamado, onde Deus tinha lhe prometido: eu te darei essa terra. Abraão olha para o céu. Conta as estrelas. Não consigo. Assim será a tua descendência. Será como as estrelas do céu. Será como a areia da praia e do mar. Assim será a tua descendência. Quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Ele chamou Abraão para crer. Da mesma forma, ele te chamou. Ele te chamou para crer no batismo em seu nome, na Santa Ceia, para crer em um profeta. Romanos 4, ele diz: mas foi fortificado dando louvor a Deus. Quando Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa 65 anos de idade, e havia vivido juntos desde que eles eram moços, ela era sua meia-irmã, um moço e uma moça. E isso foi que eles haviam vivido juntos, sem absolutamente nenhum filho. E Deus disse a Abraão: separa-te dos incrédulos. Deus sempre requer separação, não mistura. Separa-te dos incrédulos e anda comigo. E eu tenho te feito pai de muitas nações. Eu já tenho feito. Veja que ele foi crendo. Era uma mensagem. Diante dele estava a sua igreja, velha, o ventre seco. Ele também não tinha mais vigor.
não tinha mais prazer, como tem marido e mulher, não eram mais jovens, já eram velhos. E Deus disse: tu serás pai. Mas será que é através de Ismael? Será que é através da vigilância? Não. Do filho que vai nascer através de Sara. O profeta disse que Isaac estava na volta da cama toda a noite. Todos aqueles 25 anos de promessa, aquela teofania rodeava a cama. Porque Abraão tinha fé, a revelação, sabia em quem tinha crido. É como você esteve na volta da sua mãe, até você nascer, para entrar. E o profeta disse: Isaac ficou na volta da cama, até o dia de nascer. Então ela, sendo a sua meia-irmã, e Deus disse: separa-te dos incrédulos. Foi o pai, que foi a mãe, que foi o Ló, a família de Ló, os pastores de Ló, eram incrédulos. O que é que eu quero com o incrédulo? Eu tenho te feito pai de muitas nações. Eu já tenho feito. E Abraão creu, esse é um crente. Como tu vais fazer, Senhor? Ele nunca fez a pergunta para Deus. Senhor, como é que vai acontecer? Ele não encheu Deus de perguntas e respostas, como a igreja americana encheu o profeta de perguntas e respostas. Depois do sexto selo, tinha perguntas e respostas sobre os selos. Teve perguntas e respostas sobre Hebreus. Teve mais de 20 livros de perguntas e respostas, mais de 20 cultos de perguntas e respostas. Abraão nunca perguntou, ele só creu. E quando você crê, Deus está ao seu lado, caminhando com você, você caminhando com Ele. Porque ali tem fé, ali tem alimento. Fé é o que alimenta Deus. Deus se alimenta de fé. Deus se alimenta de adoração, Deus se alimenta de louvor. Então esse é um crente genuíno. Ele não fez nenhuma pergunta. Deus disse que ele faria, e isso encerrou. Quando passou o primeiro mês, e Sara ainda... ela havia passado da menopausa, algo diferente. Algo diferente, ela disse: nada. Você sabe que a mulher na menopausa, né? Ela já tinha passado isso aí. Ela já tinha um bastãozinho. Pensa bem a crítica, né? Dos vizinhos, das outras nações. É como Noé pregando de chuva, como nunca tinha chovido. Que Deus ia destruir com água. E havia um dilúvio. Ele teve que enfrentar os zombadores, os escarnecedores. Segundo Pedro, capítulo 3, ele fala sobre os escarnecedores nesse tempo. Onde está a promessa da sua vinda? Quando a igreja está esperando uma segunda vinda, e essa segunda vinda já aconteceu, e a própria ciência tirou a fotografia, já é história a segunda vinda, agora é o rapto. E se nós ficarmos dormindo, sem vigiar, o que é que diz o profeta? Esse rapto vem e nós ficamos. Qual é a atração sobre a montanha? 152. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria as luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Você sabe que ele está falando da segunda vinda. Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida.
Que tempo é esse, Senhor? E qual é essa atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma coisinha. Suas infalíveis palavras de promessa. 34. Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação. Preste atenção nisto. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aquilo, a geração. E na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, nesse período de tempo, ele virá. Olha só, do tempo em que Israel se tornou nação. Quando foi? 1948. A história conta isso, o profeta fala disso. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, nesse período de tempo, ele virá. Ele está em 1948, então ele viria até 1988. E o irmão Brana fala sobre 1977. E ele veio em 28 de fevereiro de 1963, porque a ciência tirou a foto. Veio para revelar, no ministério do Filho do Homem, revelar todos os mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Você vê que o povo da mensagem, em 77, estavam lá no Monte do Senhor, em Campinas, estava todo mundo reunido, esperando a vinda. Juntamente com o falecido missionário Martim, que já dorme no Senhor. Goiânia estava esperando, os Estados Unidos estavam esperando. E já tinha acontecido em 1963. Deus não dá a data exata. O irmão Bruno orou pela irmã Florence Chancarian e ele disse que ela ia ser curada, mas ela ia morrer entre as 3 e as 4 de uma madrugada. E um dia num culto lá em Los Angeles, um culto muito abençoado, muito hino, muita língua estranha, muita profecia, levantou um homem falando em línguas. E ele interpretou a profecia e disse: ó filha de Sião. Ela tinha terminado de cantar. Ó filha de Sião, tu não verás a morte, verás a vinda do Senhor. Irmão Billy Paul, que partiu essa semana, chegou para o irmão Brana, porque ele tinha balanceado. Disse: pai, o Senhor disse que ela ia morrer. E Deus falou por este irmão que ela não vai morrer. Disse: meu filho, o mesmo anjo que falou para mim que Los Angeles vai para o fundo do oceano, foi o mesmo que disse que ela vai. E um dia, aí você pega na mensagem o poder de Deus para transformar, a primeira página, receberam uma ligação de ultramar. Irmão Cauília recebeu a ligação que a irmã Florência tinha partido. Irmão Brana disse: eu só quero saber o horário. Pergunta o horário. 15 para as 4 da madrugada. Então, o irmão Green disse: aí você julga a mensagem em línguas e a mensagem do irmão Brana. E o profeta disse que desde que Israel se tornou nação, ele disse: uma geração é 40 anos. Jesus virá nesse inteirinho, ele virá. E ele veio e eles não ficaram sabendo. Até que ele chega pregando a mensagem ao nascer do sol e ele mostra a revista Life. E diz: vocês lembram? A igreja ainda estava dormindo e não sabia. O selo já tinha sido pregado. Ele veio em um homem, um profeta. Gente, o profeta disse aqui:
A profecia está cumprida. Agora é história. Nós estamos esperando agora o rapto, nossos irmãos, na primeira ressurreição. Não se assuste com a guerra no Oriente, com a guerra na Europa. Não. Você tem uma promessa de encontrar os nossos irmãos aqui, num tempo de 30, 40 dias, para subirmos. Você veja que os teólogos estão todos se reunindo para falar sobre a história de Israel, do Hamas, dos árabes. E o povo de Gaza não é filho de Ismael. Eles são filisteus. Filho de Ismael, os árabes. E eles não são árabes. Você sabe que Gaza são os filisteus. E Josué deixou aquele povo vivo, que mais tarde trouxe problema para Davi, trouxe problema para os juízes, trouxe problema para todos os reis, e tem problema até hoje, porque Josué os deixou vivos. Deus, através de Moisés, disse: lance fora todos os moradores da terra, faça um limpa. E Josué não conseguiu tirar todos, e os que ficaram foram problema. Nós temos uma promessa de arrebatamento, aonde não devemos cambalear, temos que ser como o pai Brana. Abraão era o tipo da noiva, e Abraão recebe Elohim. A noiva recebeu Elohim nesse tempo, em carne humana. Ele apenas virou as costas para a audiência e deu a cor da roupa, o endereço onde morava, o nome da pessoa, a doença. E ele disse: não é o mesmo que conversou com a mulher na beira do poço? Oh, igreja do século 21! Por que você não crê nessa promessa, nessa voz, nesse Deus? Estamos no fim, é mais tarde do que pensamos. Vê se eu termino aqui. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Ele disse: se aquilo é verdade, uma geração, aquilo traz a vinda. Desde que Israel se tornou uma nação, diz o profeta, do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, nesse período de tempo, ele virá. E ele veio. E agora foi a ciência que tirou a foto. Foi a ciência que ficou assustada. A ciência não zombou como nos dias de Noé. A ciência tinha se evoluído. 40 quilômetros de altura. Não pode ter nuvem lá. Eram os 7 anjos. Era nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta disse, na mensagem ouvi, mas agora vejo, ele disse: era o Senhor Jesus coroado, coroado pelos seus santos. Aleluia. Bem, 35. Outra coisa, cada 2000 anos, algo tem acontecido na terra, e a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar ajuda do céu, e nos primeiros 2000 anos, o mundo foi destruído com água. Segundo 2000 anos, Cristo vem. E esse é o ano de 1964. E ele diz que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora, você vê que está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então, isto é a razão nesta noite, pela qual eu tento colocar as pessoas para ficar exatamente na palavra prometida. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Pregou isso na segunda mensagem dos selos, a brecha. O 7º anjo está na terra. Não estará, está na terra, no tempo da sua vinda.
E aquele anjo forte de Apocalipse 10, que é Cristo, nosso Deus, desce e materializa no anjo terrestre, brana. E ele não se chama Jesus quando ele se materializa ali. Ele se materializa em um novo nome. Quando ele desce, o Cordeiro tem saído do trono. A intercessão tem terminado. Jesus é graça. É o nome de salvação. Mas quando ele se materializa no nome perfeito. Num homem que é William 7, Mário 7, Brana 7. Perfeito, perfeição. E aonde estamos? Sobre esses 7 montes. Não é o 7 montes de Roma, não. 7 letras. B-R-A-N-H-A-M. Deus te abençoe. Ô Márcio, nós vamos orar, e se alguém veio enfermo, eu quero no final ungir e colocar as mãos sobre vocês, conforme a Escritura.